dia, boa tarde a todos. Eu sou o Leonardo Ferreira, sou subsecretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde, também superintendente de informática na SES, na Tecnologia de Informação. Como já foi informado, né, nosso painel vai tratar de dados insights, né, o poder do Big Data. E aí eu vou agradecer também os painelistas aqui e pedir que eles façam uma breve apresentação para depois a gente começar o nosso bate-papo. Então, boa tarde a todos. Eu sou Luciane Velasque, eu sou estatística e epidemiologista de formação, trabalho hoje na Secretaria Estadual de Saúde, na Superintendência de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde. E vou mostrar um pouquinho de como é que é o nosso trabalho com Big Data lá na Secretaria. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de participar aqui do evento e dessa mesa. Eu sou Douglas Valverde, eu sou CEO, fundador da Tech Trials. A Tech Trials é uma das principais health techs do Brasil, esse ano como top 3, a terceira mais importante health tech do Brasil, trabalhando com Big Data e inteligência artificial. E eu sou perito do Ministério Público Federal também para gestão estratégica de saúde pública. Está atuando de maneira pro bono no estado de São Paulo e também com vários outros projetos de transferência de tecnologia no governo. Prazer estar aqui. Os dados, né, eles desempenham um papel crucial no setor de saúde, uma vez que eles proporcionam, né, muita agilidade, né, aceleram o processo decisório. E eu digo que hoje em dia, né, a informação é o bem de maior valor numa instituição. Né? E é óbvio que a pandemia ela acelerou muito o processo de governança de dados. Né? Hoje a gente tem que ter a informação no tempo correto, precisa e estar preparado a todo o movimento que possa acontecer. E na nossa Secretaria Estadual de Saúde nós temos um centro de inteligência. Então eu convido aqui a Luciana Velasque, que é minha companheira de Câmara Técnica, para fazer uma breve apresentação sobre o nosso SIS, como ele funciona, como o Estado do Rio de Janeiro vem trabalhando as informações na melhoria das políticas públicas para o nosso cidadão. Então, começo agradecendo essa oportunidade de mostrar um pouquinho o nosso trabalho do dia a dia lá na Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu vou falar um pouquinho e mostrar como o SIS funciona, né, como a gente utiliza ferramentas para análise de dados, principalmente das grandes bases de dados. Então, eu vou começar aqui um exemplo, por exemplo, que é a detecção precoce, que a gente considera de uma mineração de dados que a gente faz de análise de sintomas no campo de análise de sintomas dos atendimentos de UPA. Então, isso ajuda porque a gente sabe a dificuldade, muitas vezes, da gente utilizar já o diagnóstico final do médico. Muitas vezes ele não coloca um diagnóstico final inicial, ele só está ainda suspeitando de uma doença. Então, para a gente é muito importante minerar essa informação, porque dos sinais e sintomas já surge ali um potencial doença que vem se mostrando ou aumentando. Então, aqui é um gráfico, por exemplo, do que aconteceu com a dengue lá no início do ano, que quando a gente mapeava o CID de dengue, a gente não via aumento, mas quando a gente começava a mapear os sinais e sintomas compatíveis com dengue, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, a gente via esse aumento. Então, esse aqui é um exemplo do que a gente usa de mineração de dados para campo texto, né? Que é um dado desestruturado. Aqui a gente mostra também um exemplo de utilização de machine learning, por exemplo, para definição de risco de óbito de Covid. Essa ferramenta foi desenvolvida por um dos técnicos, que é parte do doutorado dele, e a gente vinha utilizando toda a base de dados que a gente tem desde 2020 para treinar esse algoritmo de classificação e utilizar isso na prática. Então, a gente já sabe qual é o maior risco de acordo com as características daquela pessoa que está chegando no momento do atendimento. Então, esse é um outro exemplo de Big Data que a gente está utilizando todos os dados da Covid, que tem uma dimensão, né? Foi quando a gente se deparou com um dado de maior dimensão em que a gente tinha que trabalhar com alguma agilidade. Hoje a gente vem testando também alguns algoritmos, como, por exemplo, o Profit do Facebook, que é para detectar padrão. E aonde a gente vem testando isso? A gente observa isso para
mudança no atendimento das UPAs, então será que eu estou começando a ter algum padrão diferente de atendimento? Também para atendimento do SAMU, é outro dado que a gente utiliza para perceber se eu estou mantendo o mesmo padrão ou se eu estou tendo alguma ruptura de padrão, e também para mudança de padrão de temperatura. Ultimamente a gente tem se dedicado a esse tema por causa do aquecimento, a gente já tem estudado nessa onda de calor, e a gente vê, por exemplo, usando os dados também já de uma API integrada com o IMET e com o serviço de infraestrutura da aeronáutica, a gente vem captando dados de temperatura e umidade para conseguir subsidiar um modelo estatístico para fazer previsão para os próximos dias. Então, hoje a gente está trabalhando nessa iniciativa de ter um modelo de previsão para a temperatura, porque junto com esse modelo a gente consegue utilizar e aplicar um indicador de temperatura extrema de calor, que a gente vem estudando. Então, esse indicador aqui, por exemplo, a gente mostrou aqui um período que aconteceu em novembro do ano passado. Novembro do ano passado foi considerado o mês mais quente nas últimas série histórica. Isso foi noticiado para fora do país, inclusive, porque foram vários dias, e a gente vê ali onde está roxinho e vermelho, são as temperaturas severas e extremas. Olha quantos dias e em quantos municípios nós mantivemos uma temperatura extrema e uma temperatura severa. Então, a gente, quando está falando de indicador de onda de calor, a gente não está falando de uma temperatura média. É uma combinação, é um índice que leva em consideração a temperatura, mas também outras questões, e ele mostra quanto isso. Eu tive um pico nesse intervalo aí, a gente está mostrando ali de 6/11 até 20/11, para vocês verem que ali no meio, mais ou menos, no dia 13, 14, 15, foram os dias de maior temperatura. E a gente observou, junto com isso, esse pico na mortalidade no mesmo período. Então, a gente já vem associando essa onda de calor, o impacto que ele tem na saúde. Vocês percebem que é um pico muito agudo, ali é uma série históricazinha, e você vê aquela subida é exatamente no dia 15, que é o dia em que a gente tem a maior, né, e já está há mais de 3 dias com temperaturas extremas ou severas. Foi um dia que ficou muito marcado, o dia seguinte, porque foi o dia da morte daquela adolescente durante o show, né? Então, isso foi um evento muito marcado, 16 de novembro, e isso não aconteceu só no Rio de Janeiro, essa temperatura, esse pico de óbito. Isso aconteceu também em São Paulo e Minas Gerais. A gente já está começando um estudo em conjunto para observar se os padrões de mortalidade em Minas e em São Paulo é o mesmo do Rio. A gente tem um pouquinho mais de análise que eu não trouxe aqui para não demorar, porque aqui a ideia é só falar das tecnologias, mas a gente consegue ver também quem são essas pessoas que morreram nesse momento. Isso é muito importante para a área da saúde. Então, aqui seguindo um pouquinho a parte da onde a gente utiliza ferramentas, né, mais atuais, por exemplo, o modelo de Nowcast, que é um modelo que permite a gente a prever o quanto eu deveria estar vendo no sistema de informação em que eu ainda não consigo ver por um atraso de notificação. Esse modelo ele nos ajudou muito no enfrentamento dessa epidemia de dengue esse ano, porque a gente conseguia saber nos próximos dias a dimensão do que a gente estava esperando e que a gente ainda não conseguia ver no sistema de informação. Então, toda a parte de tomada de decisão, de prever insumos, medicamentos e leitos, se fosse necessário, foi feita toda baseada nesse modelo, nesses dados que a gente tem. Aqui é só outro exemplo de dados que a gente acompanha e monitora, como laboratório, internação, toda essa parte de notificação, todos esses dados hoje são monitorados e são todos atualizados. A gente brinca, a gente chamou Atualiza-SES, que é um robozinho que capta essas informações através de API, tem uma ATL para limpeza de dados e análise, para que isso seja feito diariamente, com frequência, para que a gente possa ter de uma forma mais rápida e usar nosso recurso humano para analisar aqueles dados, e não para limpar e preparar, porque isso leva muito tempo, e muitas vezes a parte de analisar a gente não conseguia ter tempo, porque a pessoa ficava todo dia baixando o dado, limpando o dado e não conseguia se deparar de forma hábil, né? Ou a gente acabava não tendo o resultado daquela análise de forma hábil para uma tomada de decisão. Então, hoje a SES trabalha com toda essa parte de informatização, e era isso que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Luciano, pela apresentação.
Eu acho que você conseguiu, em pouco tempo, né, de apresentação, mostrar casos práticos na administração pública de como a gente vem tratando, né, os dados na secretaria no apoio para a tomada de decisão. A gente percebeu aqui muito gritante na questão das emergências de saúde, né? A gente tem que se preparar, seja para dengue, seja para eventos climáticos, e hoje, né, o centro de inteligência é uma realidade, né? Você tem que, de fato, reunir todas essas informações, utilizar algoritmos, né, que possam, de fato, melhorar o processo de tomada de decisão, e agora com evidência, né? A gente não pode mais utilizar um empirismo, eu acho, eu vou para uma direção. E aí agora também queria falar um pouquinho com o meu amigo Douglas, né? Como é que você acha que a inteligência artificial e os dados podem ajudar assim, na tomada das decisões assistenciais? Então, a gente hoje realmente tem uma facilidade de usar os dados, porque existiram momentos onde a gente tinha dado e a gente não tinha capacidade tecnológica para analisar esses dados de maneira rápida e robusta, como a Luciane comentou, né, os ETLs e processamento todo dos dados. Aí a gente passou por uma fase onde o dado era captado, trabalhado e tinha um trabalho estatístico, né, da epidemiologia todo para analisar o dado de maneira um pouco menos tecnológica. E depois a gente passou pela fase que a gente ainda usa bastante os mecanismos de visualização. Então, Power BI, ClickView, né, Tableau, para poder entender o que está acontecendo com o dado. Mas a gente chegou numa época agora onde a inteligência artificial está conseguindo fazer uma coisa que a gente chama de análise cognitiva, né? Então, a análise cognitiva ela é muito mais do que só a gente olhar ou séries históricas ou o Big Data em termos visuais. A análise cognitiva ela consegue pegar tanto a informação visual de gráfico quanto a informação do Big Data, contextualizar isso num ambiente maior, onde a gente pode ter informações que vêm de literatura científica, vêm de aprendizado de máquina, redes neurais, LLM, e aí essa inteligência, essa análise cognitiva consegue extrair padrões e te dar respostas sobre o que está acontecendo, ou achar insights que a gente não acharia ou você nem procuraria, né, porque você não sabia exatamente como procurar, e não só isso, mas ela dá recomendações do que fazer. Então, hoje a gente consegue pegar padrões de dados, por exemplo, a gente consegue pegar informação de um hospital público, né, a gente tem informação de qualquer hospital público brasileiro, a gente consegue pegar informações, séries históricas de hospitalização, uso de atendimento ambulatorial nesses hospitais, e através dessa análise cognitiva, entender aonde está uma possível melhora com uma ação própria que o gestor do hospital pode ter. Então o gestor vai lá numa ferramenta de inteligência artificial, ele consegue perguntar em linguagem natural como que você pode ajudar esse hospital. E aí então esse sistema ele vai falar para o gestor, olha, eu estou vendo esses e esses e esses indicadores, esse indicador de reinternação está crescendo nos últimos 12 meses para cirurgias oncológicas ou colecistectomia, e aí o gestor pode então pedir para a inteligência bolar um plano estratégico para ele melhorar aquela área que o hospital está deficiente ou tem um problema. Então isso obviamente se traduz como um benefício para o paciente, um benefício para a população, porque o gestor tem uma tomada de decisão onde ele realmente não precisa ficar analisando o dado, ele conversa e ele tem as visões e tem a estrutura do que fazer. Inclusive a inteligência artificial ela gera projeto, dizendo quem vai atuar, qual é o timeline, quais são as etapas do projeto, ela gera os materiais do projeto, enfim, tem uma série de coisas hoje que a gente não tinha disponibilidade antes. Então, assim, esse é um exemplo só, mas tem N outros exemplos que a gente vê ajuda para o paciente. Então, por exemplo, a gente tem sistemas de machine learning que estão rodando em hospitais como o Einstein hoje, que você verifica pela característica dos exames de triagem daquela pessoa e o atendimento médico ou os exames solicitados, o sistema já identifica se aquele paciente vai ser internado ou não, né? E se ele vai ser internado, em que tipo de leito ele vai ser internado. Então o hospital também consegue preparar o leito mais rápido, internar o paciente mais rápido, ter um giro maior de leito, uma taxa melhor de ocupação e ser mais eficiente. Então, assim, eu dei alguns exemplos, mas tem exemplos como aderência de medicamento, de uso de medicamento de alto custo. Então, hoje a gente consegue verificar
por exemplo, quais os pacientes que estão usando medicamentos de alto custo, como medicamento de asma, medicamento para doença inflamatória crônica, Alzheimer, e ver quais os pacientes que não estão capturando o medicamento, e o município ou o estado pode, então, intervir proativamente para entender por que aquele paciente não está pegando, e ele vai gerar custo, vai gerar hospitalização, e, obviamente, o paciente precisa ser orientado e auxiliado para que ele consiga pegar o medicamento. Alguns exemplos simples aqui de como a gente pode ajudar. Obrigado, Douglas. Acho que assim, as falas são muito complementares, né? É inegável hoje o poder do Big Data, da inteligência artificial, para o usuário do SUS, seja ele colaborador, né, o profissional de saúde, né, para a otimização de processos, né, a gente tem a distribuição de medicamentos, né, a gente não pode admitir mais que processos que possam ser melhorados através de um Big Data sejam, né, feitos de forma arcaica, né. E, Luciane, falando um pouquinho sobre as análises preditivas, né, queria que você contasse para a gente um pouquinho no SIS, que tipo de análise preditivas que a gente faz, né, relacionadas aos eventos climáticos, às pandemias, enfim. E como é que esse processo com os municípios, né? Nós somos responsáveis por 92 municípios. O nosso Big Data tem facilitado a tomada de decisão, a interação, né, com o evento relacionado à vigilância em saúde. Conta um pouquinho para a gente a experiência lá do SIS Prática, desse processo de acompanhamento, né, e apoio aos municípios. Então, eu acho que toda análise que a gente faz, quando a gente deixa alguma análise pronta em painel, a gente disponibiliza isso para que o município também possa se ver. Então, aquele modelo de Nowcast, por exemplo, que eu mostrei ali, e o diagrama de controle da dengue está disponível na página da SES, e você consegue fazer a seleção por região de saúde e pelo município. Então, município menor, pequeno, que não consegue ainda ter uma equipe de infraestrutura pronta para fazer esse tipo de modelagem, aquilo já está pronto nos nossos painéis. Então, esse é um dos princípios que a gente utiliza lá na SES, para que o município possa se enxergar naquilo que a gente está avaliando, né? Hoje, além desse modelo de previsão de Nowcast e o forecast para dengue, por exemplo, para Covid, que a gente já vem utilizando, para SRAG, que era o que a gente já vinha utilizando, a gente está prestes a colocar também disponível esse modelo que é de previsão de onda de calor, né, e desse índice de onda de calor. A ideia é que com isso a gente possa prever com 5 dias quando é que a gente vai ter essa onda de calor e consiga se preparar, né, e ter algumas ações para que a gente possa evitar esses óbitos que a gente avaliou e a gente viu que aconteceu na onda passada. Então, o que a gente precisa disponibilizar para a população para que aquele desfecho pior, a gente possa evitar esse desfecho. Não adianta a gente avisar, olha, hoje estamos na onda de calor. Né? A gente tem que fazer isso com alguma antecedência para que a gente possa tomar alguma ação e estar disponível. Né? Seja ligar o chafariz da cidade para que a população de rua possa se resfriar, por exemplo. A gente tem que pensar mecanismos que a gente pode ter para que a gente possa diminuir esses danos. Né? Boa observação, né? A gente tem que procurar todo tipo de mecanismo, né? Eu acho que o Big Data ele vem trazendo isso. E voltando um pouquinho para o Douglas, né, você trouxe uma série de exemplos, né, de como a Big Data, a inteligência artificial, ela facilita o processo, né, a experiência do usuário do SUS. E a gente fala muito sobre Open Health, né, todos os dados disponíveis para melhorar a experiência do usuário. Né. Eu acho que em poucos anos, né, a gente espera que o consumo, né, dos serviços de saúde ele passa por um processo de revolução. Hoje eu fico sentado, né, as pessoas já falam que tomou a vacina A, B, C, né? Hoje pessoas dos diversos níveis. Então, Douglas, o que você acha, assim, falta mais incentivo governamental? Existe algum problema na nossa legislação? O que você sendo do mercado privado, né? O que a gente precisa de fato para a gente poder potencializar que essas soluções cheguem para o usuário do SUS, não fiquem restritas apenas a uma camada, né, que não consiga alcançar aquele paciente? Eu acho que o que você falou é fundamental. A gente precisa achar mecanismos para essa tecnologia chegar. A iniciativa que vocês tiveram de criar o Centro de Inteligência é algo fundamental.
é espetacular, é super louvável. A gente precisa ver isso em outros estados, em outros municípios grandes, como, né, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, os estados precisam fazer isso. O Ministério da Saúde tem trabalhado de uma maneira muito importante com o plano de dados abertos. Então, a questão de abertura do dado no Brasil, nós temos uma sorte incrível, né? Na realidade, quem pensou no SUS e quem pensou nesse mecanismo de abrir dados e disseminar o dado para que a sociedade possa utilizar esse dado anonimizado de maneira honesta, de maneira ética, para trazer benefícios para a população, isso é fundamental para o Brasil e isso é único no mundo, tá? Então, a gente tem no Brasil hoje uma grande quantidade de bases de dados que são muito complexas, mas estão abertas, né? E empresas que têm tecnologia e o próprio governo têm conseguido utilizar isso de maneira muito eficiente e cada vez mais com a nova tecnologia, né? Então, você vê no Reino Unido, tem algo parecido, no NHS tem isso parecido, mas o volume de pacientes é muito menor, são 30, 40 milhões, e aqui a gente tem 200 e poucos milhões de pacientes que estão nas camadas de dados, né? Então, quando eu mostro o que a gente faz no Brasil para o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, eles ficam malucos, porque o pessoal dos Estados Unidos, com toda a tecnologia que eles têm, eles não conseguem analisar o dado de saúde populacional como a gente consegue no Brasil. E isso é graças ao governo continuar abrindo as bases de dados. E ele tem aberto cada vez mais. Então agora a gente tem a base de vacinações, o PNI totalmente aberto, né? A gente tinha só a base de vacinação de Covid de uma maneira bastante granular. Agora a gente tem todos os imunobiológicos abertos, então a gente consegue ver como é que está essa vacinação para qualquer tipo de vacina, entender como está a cobertura em cada município, monitorar epidemiologicamente, né, as doenças relacionadas à cobertura vacinal de cada imunobiológico em cada município, né? Então isso tudo dá para fazer. A gente fez projetos também com o Covid na época, junto com a indústria multinacional e com a Organização Mundial de Saúde. O Brasil foi a única plataforma no mundo que a Organização Mundial de Saúde conseguiu utilizar dado de mundo real para analisar a eficácia e a segurança da vacina de Covid, para poder apoiar a vacina da AstraZeneca, da Pfizer, da Janssen, né, e assim por diante. E isso foi feito através de uma plataforma, né, que a gente trabalhou. Então, assim, é um prazer, é um orgulho ter o que a gente tem no Brasil hoje. E trazer isso para a ponta, para o paciente, a gente precisa fomentar a integração entre as empresas que são startups ou empresas de base tecnológica, as deep techs ou as health techs, elas precisam ter uma interação mais intensa com o governo. Eu falo por experiência própria, nós temos uma enorme dificuldade em conseguir colocar produtos que nós temos e que são bons junto ao governo. Nós conseguimos falar, dialogar, a gente consegue apresentar, mas a gente não consegue colocar o produto, é muito difícil, né? Agora, com a lei, o marco legal das startups, a gente espera, né, que o governo proponha novos mecanismos e a gente consiga colocar isso de uma maneira mais efetiva para o paciente ver o benefício lá na ponta, né? Então a gente está agora discutindo, inclusive, transferência de tecnologia com ICTs para que a gente possa cascatear o uso da tecnologia que a gente tem para estados e municípios. Mas é fundamental a gente continuar trabalhando para trazer a tecnologia, porque o paciente lá na ponta é ele que vai se beneficiar, né? Então a Luciane deu vários exemplos aí, e tem muita coisa que a gente precisa fazer. A gente está só começando esse caminho. Temos que integrar tudo isso para trazer esse benefício para a ponta. Muito boa a sua fala, né, sobre a aproximação do governo com o mundo de inovação, das startups. E eu vou te fazer um convite, então. A Secretaria de Saúde lançou o primeiro desafio de inovação aberta, né, onde a Secretaria tem uma assessoria de inovação, tá? A gente fez um mapeamento, a gente lançou 5 desafios, tá? Relacionados a problemas reais, tá? Vou citar alguns exemplos de desafios relacionados à telemedicina, relacionado à regulação, né? O uso de inteligência artificial para melhorar esse processo de análise. A gente fez também relacionado ao diagnóstico precoce de câncer, e a gente também fez para a linha de cuidado do transtorno do espectro autista. Então, já te convido a participar do nosso desafio, né?
Eu acho que é muito importante o fomento. As startups, elas são uma realidade, elas têm muito a contribuir nesse cenário de inovação. E falando de inovação, a Luciane e eu estamos há um bom tempo na secretaria, então a gente pegou todo esse processo de construção do CIS. E é muito bacana a gente ver os nossos painéis. A cada apresentação, o nosso CIS ele vem tomando força em fazer processos automatizados, análises preditivas, mas no início não foi fácil, né? A gente tem um componente cultural relacionado ao Big Data, às informações, que é muito complexo no cenário, principalmente da administração pública. Eu queria que você falasse um pouco, Lu, como é que, Luciane, chamando de Lu, porque a gente trabalha junto. Luciane, como que você enxerga a possibilidade, qual a ação que o GG tem que fazer para envolver mais o colaborador dele para estar engajado nesse processo? E você acha que é uma falta de profissional da área de engenharia de dados no setor público que possa revolucionar o mundo do Big Data e a melhoria da política através de um bom monitoramento e uma boa avaliação? A vantagem quando se chama de Lu é que você não erra, né? Porque senão é Luciana, Luciene, e aí eu não deixo passar, porque não é possível que ele não tenha aprendido meu nome. Hoje ele acertou. Então, mas acho que a dificuldade ela não está no passado ainda não, ela está porque isso, a gente está trabalhando com uma mudança de cultura também, né? Então quando entra toda essa tecnologia, para quem já estava acostumado em uma cultura de trabalho, a primeira coisa que pensa aí, agora eu vou fazer o quê? Né? A resposta que eu mais dou é vou fazer tudo aquilo que não dava tempo de fazer antes. Né? Porque agora você tem tempo para analisar o seu dado que antes você não conseguia, porque você ficava baixando, a internet demora e todo um processo muito repetitivo, né? Então acho que a máquina vem para tirar esse processo repetitivo e dar tempo da gente avaliar aquilo com muita calma e fazer as análises, que é o que realmente precisa. Então acho que esse desafio ele ainda continua. Eu acho que tem um espaço aí para um profissional que cada vez mais emerge, que é o híbrido. Então, né, para trabalhar com isso, não adianta ser totalmente só da TI, não adianta ser totalmente só da saúde. A gente precisa ir, então, formar cada vez mais esse local que está híbrido, que vai. Eu sou uma pessoa da área exata, né, fiz estatística de formação, e eu fui para epidemiologia, que era da área de saúde. Né, entender essas necessidades. Então, hoje eu vejo que cada vez a gente pensar em cursos de graduação ou pós-graduação que permitam pessoas de várias áreas. Né? Eu tive a sorte do meu curso me permitir alguém da área da exata, embora ele fosse da área da saúde. Mas isso não é muito comum. Às vezes, uma pós-graduação breca exatamente nesse tipo de conhecimento. Então, que vem os bioinformatas, né? Mas um bioinformata também com conhecimento de epidemiologia, mas tem que ter epidemiologia também com conhecimento da informática em si. Então a gente precisa muito pensar, né, cada vez mais nesses perfis que são híbridos, né? Que eles não estão dentro de uma caixinha só. Né? A gente tem que destruir um pouquinho essas caixinhas e pensar nesse formato muito mais complexo, né, e completo para poder avaliar esses dados, né, que eles vão surgindo cada vez mais de áreas muito distintas que você precisa utilizar aquelas ferramentas. Então, colaborando aqui nesse tema, o que você falou é exatamente isso. E existe agora uma possibilidade, inclusive no primeiro dia do evento aqui, uma